Olá pessoal, bom dia a todos. Meu nome é Bruno Melo, sou professor de língua inglesa. Nós estamos hoje aqui para mais uma aula, tá? Hoje nós vamos aprender sobre mais uma estrutura da língua inglesa, ou uma estrutura que talvez vocês já estão acostumados, tá? Em aprender na sua própria língua mãe, na nossa língua portuguesa, que é sobre a passive voice, a nossa voz passiva. Até porque nós temos duas maneiras de se comunicar. Uma é com a voz ativa, essa que a gente usa diariamente, e a outra é com a voz passiva, que não é muito comum, tá? Mas você, obviamente, você vai se deparar muitas vezes com ela em notícias de jornais, em textos acadêmicos, tá? Então a gente vai aprender um pouco sobre as duas, mas focar mais na nossa voz passiva, tá? Então, o que seria primeiramente a active voice, a nossa voz ativa, tá? Ó, a voz ativa é, como eu já disse, é a que nós estamos usando diariamente, no dia a dia. É quando o foco da minha frase, da minha sentença está todinha em quem faz ação. Por isso, a estrutura básica da voz passiva é a seguinte, ó, da voz ativa, tá? É o sujeito, mais o verbo, mais o objeto. Estrutura básica da voz ativa. Sujeito, verbo, objeto. Objeto, não, sujeito quem faz ação, verbo vai demonstrar a ação e o objeto é o quem recebe a ação expressa pelo verbo, tá? Agora a voz passiva, né? Ó, a estrutura da voz passiva. Eu costumo usar o exemplo de todo mundo quando era criança costumava jogar bola dentro de casa, né? Certamente alguém já quebrou alguma mobília, quebrou alguma janela, quebrou algum vaso. Aí, quando você ia para falar para sua mãe, você tinha duas maneiras de se falar, duas maneiras de dizer que você quebrou aquilo. Ou você poderia falar usando a voz ativa, usando a voz ativa você falaria desse jeito: Mãe, eu quebrei a janela. Mãe, eu quebrei a janela. Voz ativa, tá? Foco todinho em quem fez a ação, tá? Sujeito, verbo, objeto. A janela, no caso, é o objeto, porque ela recebeu a ação. A outra maneira de você falar seria usando a voz passiva. Quando você passa da voz ativa para a voz passiva, você tira o peso de quem fez a ação e joga a ênfase todinha em quem recebeu. Então eu poderia falar a mesma frase desse jeito, ó. Mãe, eu quebrei a janela. Mãe, a janela foi quebrada por mim, tá? Ou eu poderia até somente omitir quem fez a ação, tá? Essa é uma das coisas que eu posso fazer na voz passiva. Eu posso omitir quem fez a ação. Mãe, a janela foi quebrada. Poderia falar somente desse jeito, tá? Então é uma das técnicas que a gente pode fazer quando eu quero tirar o foco de quem faz a ação e jogar para quem recebeu, tá? Então voz passiva é essa. O foco está em quem recebe a ação. Por isso, ó, o objeto que vai iniciar a minha estrutura da voz passiva. Primeiro vem um objeto, depois vem o verbo to be, que vai ter que estar sempre presente em todas as frases na voz passiva, só que esse verbo to be vai ter que concordar com o mesmo tempo verbal da voz ativa, tá? A gente vai ver daqui a pouco com alguns exemplos. Mas o verbo principal no passado particípio, tá? Que é aquela terceira coluna de verbos que vocês já estão acostumados, quando você pega uma lista de verbos irregulares, né? Você vê lá, forma base, a primeira coluna, segunda coluna é o passado simples e a terceira coluna é o passado particípio dos verbos, tá? Então, sempre na voz passiva, o verbo principal vai ter que estar no passado particípio do verbo. Depois, mais essa preposição by, que vai introduzir o sujeito que faz a ação, ou que fez a ação, ok? Então, essa é a estrutura de uma frase na voz passiva. Agora, vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Eu trouxe aqui para vocês. Alguns exemplos na voz ativa, tá? Ó, com alguns tempos verbais, tá? Porque a gente pode usar todos os tempos verbais e podemos passar para a voz passiva também com todos os tempos verbais, tá? Então, primeiro, ó, They help the teacher. They help the teacher. Essa primeira frase aqui está no simple present, no presente simples, tá? Então, veja que o foco aqui, ó. Eles ajudam o professor. Eles ajudam o professor. O foco aqui está em quem fez, né? Ó, a ação, eles. Agora eu quero passar essa mesma frase para a voz passiva. Vamos seguindo essa mesma estrutura aqui, tá? Ó, vocês estão vendo aqui em cima. Aí eu pergunto para vocês. Quem é o objeto dessa ação? Quem que recebeu essa ação? Quem recebe a ação é o professor, né? Ele que foi ajudado. Então ele vem para frente aqui, ó. The teacher mais o verbo to be no presente, tá? Como eu falei, o verbo to be tem que concordar com o sujeito, um novo sujeito agora. Como é o professor, no presente simples nós temos três conjugações, né? Ó, am, is e are. Se é singular, o verbo to be tem que ser is.
is. The teacher is. Agora o verbo principal no passado participo. O verbo principal daqui, ó, help, né? Ó. Help é um verbo regular. Quando nós temos o verbo regular, tanto o passado simples como o passado participo do verbo é igual. Para a gente colocar verbos regulares no passado, eu tenho que acrescentar ed no final dele, tá? Então, o passado participo de help é helped. Se for um verbo irregular, aí eu não tenho uma regra para me aprender verbos irregulares. Eu tenho que ir lá naquela tabela de verbos irregulares e aprender de um por um. Não tem outra saída, tá? Para aprender verbos regulares, tenho que aprender de um por um. Então, the teacher is helped. Agora nós vem a preposição by mais o sujeito que fez a ação, né? Ó, que é eles. Outra coisa, quando eu vou fazer essa conversão, vem aqui, ó, jogar agora sujeito que fez a ação, eu não posso mais usar esse pronome aqui, ó, que é o subject pronoun, o pronome do sujeito. Por quê? Porque eu só uso esses pronomes aqui para quando ele conjuga um verbo. Quando ele não for conjugar um verbo, eu vou ter que trocá-lo por um object pronoun, que seriam os pronomes do objeto. Tá? Então você deve ter aprendido que nós temos os subject pronouns, que é o I, you, he, she, it, we, you, they. Esses são os pronomes do sujeito. Quando eu for passar para a conversão na voz passiva, eu tenho que trocá-los pelos object pronouns, tá? Então, o object pronoun referente a they é o them. The teacher is helped by them, tá? O professor é ajudado por eles, tá? Eu não posso colocar mais esse pronome aqui, porque na frente não tem mais um verbo para ele conjugar, tá? Então, eu tenho que usar um pronome do objeto. Certo? Então, esse foi o primeiro exemplo aqui, ó, usando o simple present. Eu poderia trocar, né, ó? Se fosse professores, aí eu teria que colocar are, não is, tá? Porque tem que concordar sempre com o novo sujeito. Como é singular, é is. O professor é ajudado por eles. Vamos ver agora um exemplo aqui, ó. No passado, I helped the teacher. I helped the teacher. Você sabe que está no passado porque o verbo está com ed no final, tá? Então, eu ajudei o professor. Tá? Então vamos fazer a mesma coisa. O professor, né, que recebeu a ação, passa a ser o novo sujeito. The teacher. Agora, verbo to be no mesmo tempo verbal. Tá? As duas formas do verbo to be no passado é was e were. Tá? Para esse sujeito aqui, eu vou usar was. The teacher was. Se fosse professores, plural, teria que ser o were. Como é somente um, é o was. The teacher was. Agora o verbo, né, ó, no passado participa, helped by, preposição by. E agora, como eu falei, né, eu vou ter que converter esse pronome do sujeito para um pronome do objeto. O pronome do objeto referente a I é me. The teacher was helped by me. O professor foi ajudado por mim, tá? Aqui no presente, o professor é ajudado por eles. Aqui no passado, o professor foi ajudado por mim. Tá? Tirei o foco de quem fez a ação e estou jogando para quem recebeu. No caso, quem recebeu a ação, né? Quem foi ajudado foi o professor. Agora mais um exemplo. He is helping the teacher. He is helping the teacher. Essa frase aqui está no present continuous. Present continuous. O presente contínuo, aquela ação em continuidade no presente. Tá? Então é mais uma estrutura. Tá? Mas o sujeito vai continuar sendo o professor agora, né? The teacher. Aquele que recebeu a ação. Agora, o verbo to be. O verbo to be no presente, tá? Como vocês aprenderam aqui, tem que ser is. O professor está, is. Agora tem que colocar está sendo, tá? Está sendo. É o verbo to be no gerúndio. Com ing, ó. O verbo to be com ing no final. Está sendo. Agora o verbo, mesmo verbo, tá? No passado particípio, helped. The teacher is being helped by, né? Vou fazer a conversão de novo. O object pronoun referente a he é him. Him. The teacher is being helped by him. O professor está sendo ajudado por eles. Se fosse professores, tá? Plural, o is, como eu falei, teria que ser are. The teachers are being helped by him. Os professores estão sendo ajudados por ele.
Agora aqui, mais um tempo contínuo, tá? Ó. Só que agora é no past continuous, no passado contínuo. You were helping the teacher. Você estava ajudando o professor, tá? Uma ação em continuidade no passado. Então, the teacher. Vem pra frente. Agora, o verbo to be referente ao passado desse sujeito. The teacher was. Was, mais o sendo novamente, né? Ó, been. Todo tempo contínuo vai ter que ter esse been, tá? Que é o tempo, verbo to be em continuidade. Estava sendo helped by, quem é o sujeito? You. O you e o it são os dois pronomes que não tem mudança do subject pronouns para o object pronouns. Vão ser sempre iguais, tá? Então, you continua sendo you. The teacher was being helped by you. Tá? O professor estava sendo ajudado por você. Ok? Agora vamos para o nosso último tempo verbal aqui que eu trouxe, tá? Que seria o futuro. Tá? Nós temos aqui a partícula que coloca os verbos no futuro, que é o will. Tá? Então, we will help the teacher. Nós ajudaremos o professor. Tá? Will não tem tradução, já falei isso algumas vezes para vocês, tá? O que ele faz? Ele pega o verbo que vem na frente e conjuga ele no futuro, tá? Porque no português a gente tem, ó, dançará, comerá, beberá, a gente tem uma desinência que a gente coloca no final do verbo para indicar que ele está no futuro. No inglês não existe isso, a gente não coloca nada no final do verbo para conjugar ele. O que a gente coloca é essa palavrinha aqui na frente dele, automaticamente ele está conjugado no futuro, tá? Então, we will help the teacher. Nós ajudaremos o professor. Ou nós vamos ajudar o professor de uma maneira mais informal, tá? A gente pode traduzir. Agora, a estrutura da voz passiva para o tempo futuro. The teacher continua sendo o novo sujeito. Agora aqui, vamos precisar do verbo to be, agora conjugado no futuro, tá? É bem simples. Will be, que é o nosso será, tá? A forma futura é a mais simples de tudo, porque vai ser sempre essa estrutura, ó. The teacher will be. O professor será. Verbo no passado particípio. Preposição by. E agora nós temos um novo sujeito, né? We. We vai haver uma mudança, tá? Eu tenho que converter do subject pronoun para o object pronoun. O object pronoun referente ao we é us. Us. Então, the teacher will be helped by us. O professor será ajudado por nós, tá? Então, esse aqui foi só alguns exemplos, tá? De alguns tempos verbais. É claro que existem outros, tá? Existem os tempos perfeitos, existem os verbos modais, tá? Mas os principais estão aqui, tá? Então, eu espero ter ajudado vocês e até a nossa próxima videoaula.